Continuando então o nosso tema sistemas elétricos industriais, vamos falar agora sobre divisão de cargas em blocos. Então, começando aqui pelos níveis de tensões que a gente pode ter disponível aí nos sistemas de transmissão e subtransmissão, né? Extra alta tensão, alta tensão. Lembrando que esses níveis de alta tensão aqui, 230, 138 e 69, dependendo do tamanho da nossa instalação, eles também são utilizados em subestações industriais. Mas que relação é essa de tamanho? Potência, né? Então, quanto maior a potência da nossa instalação, maior vai ser a nossa tensão de alimentação desse sistema. Agora entrando mais especificamente em instalações gerais aqui que a gente encontra de médio e pequeno porte, né? Então, aí a gente pode ter uma alimentação em média tensão desse nosso sistema industrial ou em baixa tensão. E essas tensões, inclusive, vão fazer parte da distribuição elétrica dentro do nosso sistema industrial. Então, o conceito de distribuição primária, redes industriais de distribuição primária. A gente está falando do quê? Média tensão. Distribuição secundária, quando a gente fala dentro de um sistema elétrico industrial, distribuição secundária, baixa tensão. E aqui os valores referenciais que a gente pode encontrar aqui, também relacionados com potência e necessidade das cargas conforme esses níveis de tensão. Na baixa tensão, a gente já tem aqui os conhecidos 220/127, lembrando que 220 fase do 127 fase neutro, 380 220, 440 254, 480 277. Ainda temos sistemas aqui, ó, entre esses dois, 460, 266, e aí uma chamada aqui, ó, já vamos falar sobre a questão dos motores. Mas ainda complementando, a gente tem alguns sistemas aqui, os 690/398 volts, que seriam para os motores trifásicos de 690. Bom, qual que é essa ideia dentro, por que isso aqui está destacado, pessoal, aqui, essa chamada aqui para os motores? Essas tensões aqui que a gente pode encontrar, o 480, 460, 440, os motores, os equipamentos, isso aqui é tensão de sistema, né? Tensão dos transformadores, secundário transformador. Aqui seriam os motores. Então a gente pode ter, por exemplo, um sistema que seja 480, como alimentação, fonte, motores ligados em 440. Ô, professor, mas como é que eu vou ligar vai dar uma sobretensão no motor? Mas a ideia aqui, pessoal, é fazer uma compensação, né? Se esses motores normalmente são instalados em grandes distâncias, tem uma limitação de queda de tensão e tudo mais, redução então da corrente, a gente pode fazer o quê? Adotar uma tensão maior de suprimento, limitada até 10% da tensão nominal dos motores, que é o que eles suportam como tensão excedente, e aí essa compensação de queda de tensão ocorrer em função da operação desses motores. Isso mesmo vale para o 460. Então, dentro dessa filosofia, um sistema elétrico 440 com motores 440 não seria muito vantajoso, porque aí a gente não teria compensação nenhuma. Então, daqui, ou a gente usa a tensão do sistema 460 ou 480. Aqui não tem jeito, né? Aqui não dá para usar o 440 para o 380, por exemplo. Sistema 440, motores 380. Que o sistema vai ser o 380 mesmo, assim como aqui o 220. Relação dos motores. Agora, tensões, níveis de tensões vezes potência. Aqui a gente começa a entrar então nas premissas, o que a gente pode usar de base para escolher tipo de potência, nível de tensão relacionado com o tipo de potência do motor. Essa tabela é referencial, mas nos ajuda aqui a decidir quando a gente está falando em média tensão. Normalmente motores acima de 2000 CV já justificam um nível de tensão 13.8. Ah, mas é 13.8 ou 13.2, professor? Por que tem dois valores aqui, um fora, outro dentro? É o mesmo conceito daqui, pessoal, né? A tensão do equipamento, a tensão do sistema. Então aqui, ó, entre parênteses, tensão do sistema. Aqui, sistema.
Então, sistema elétrico, 13,8. Equipamento, 13,2. O motor isolado para 13,2, sistema 13,8. E assim a gente vai sucessivamente aqui descendo na nossa escala de potências, mas percebam, ó, de 1.000 a 4.000, eu posso ter um motor de 6,6 e aqui o 13,2 está dizendo 2.000, mas isso é uma referência, quer dizer que acima de 2.000 já justifica um estudo, se o sistema, o padrão da nossa indústria tem o 13,8 como distribuição de motores, já justifica um estudo aqui. Ah, não, mas só chega a 6,6, então ficaria por aqui. Não, só tenho 4,16, vejam, até 2.500 também. Então, isso vai de encontro com o que a gente estava inicialmente falando, que é a viabilidade técnica e econômica de um sistema. Ok? Com relação à baixa tensão. Baixa tensão, então a gente tem uma referência aqui. Normalmente utilizados até motores de 400, mas tem um destaque aqui para 800. Qual que é o grande problema, né? A relação, por que a gente não faz um motor de, sei lá, 2.000 CV em baixa tensão, pessoal? Vamos pensar aí, o que vocês acham? Por que a gente não faz um motor desse aí? Qual que seria a justificativa? Será que teria uma limitação técnica? A limitação técnica seria o quê? Quanto maior a potência, maior a necessidade de condutores, de seção de condutores, nós iríamos aumentando o tamanho de carcaça, nós iríamos aumentando a quantidade de cobre, e aí construtivamente a gente teria o quê? Uma limitação técnica já por aqui. Agora, pelo lado econômico, muito mais, né? Mesmo que a gente conseguisse conceber um modelo de grandes motores aí acima de 1.000 ou de 2.000 CV, por exemplo, para atender em baixa tensão, a gente teria uma limitação econômica também. O custo seria, então, ó, a chamada aqui. A partir de 200 CV pode ser mais econômico alimentar o quê? Em média tensão. E aí precisa de uma análise o quê? Novamente, técnica e econômica a ser realizada em cada caso. Agora, propriamente, divisão de cargas em blocos. Quais são as premissas, quais são as diretrizes que a gente vai utilizar para conceber essa nossa instalação, fazendo ela, dividindo ela em blocos de cargas? A premissa inicial é, com base, então, numa planta baixa, né, com a disposição das máquinas, devemos dividir as cargas em blocos. Ok, mas e como que a gente vai chegar nessa divisão de cargas? Aqui a gente tem descrito algumas formas para a gente correlacionar alguns fatores para fazer essa divisão, então, de cargas em bloco. A primeira delas é que cada bloco deve corresponder a um quadro de distribuição terminal, ou seja, com alimentação e proteção individualizados. Então, a gente tem um grupo de cargas lá, que a gente decidiu que vai ser um bloco de cargas. Então, esse bloco de cargas tem que ter, no mínimo, pode ter mais que um, mas no mínimo, um quadro, um painel que vai alimentar esse bloco de cargas. Essa escolha, então, ela é feita, por exemplo, em função dos setores individuais de produção e grandeza de cada carga que são constituídos. Se a gente tem individualizado os setores de produção, isso já justifica um bloco de carga. E grandezas de carga, por exemplo, a gente tem grupos, exemplo lá, 5, 10, 15 CVs, temos um grande grupo de cargas nessa potência. E aí tem um motor de 200 CVs. Esse motor aí já justifica o quê? É uma grandeza muito diferente dessas outras que a gente falou no começo. Então aqui a gente já poderia pensar numa divisão e criar um outro bloco de cargas para essas grandezas maiores. Quando um setor ocupa uma área de grandes dimensões, né, a gente tem fisicamente uma área grande, a gente pode dividir essa área, então, em 2 ou mais blocos de carga. A gente não fica limitado, então, a essa questão aqui de setores individuais de produção, porque a produção pode, dependendo da linha de produção, ela pode ser bastante extensa, e aí a gente vai ter subdivisões dos nossos blocos de carga. Natureza das cargas que estão envolvidas no processo. Como assim natureza das cargas? São cargas de iluminação, são cargas
tomadas, são cargas motoras, que tipo de cargas a gente está agrupando dentro de um bloco. Normalmente a gente separa isso em blocos de carga, por exemplo, de iluminação, de cargas de força, que aqui envolve os transformadores, e ainda a gente pode ter a parte de TI, né, de tecnologia de informação, aí, de computadores, que a gente também pode separar em outros blocos de carga. Fisicamente a gente também pode criar, pode ser um fator aí para fazer uma decisão sobre blocos de cargas individualizados, né? Se a gente tem várias construções, vários prédios ou ambientes abertos, isolados, isso também é uma premissa interessante para a gente trabalhar aquele local, aquele ambiente, aquele recinto como um bloco de cargas individualizado.